Então, muito bom dia a todos. Paz inverencial. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Que grande alegria tê-los conosco. Alguns velhos companheiros de jornada, alguns chegando a esse grupo, a essa comunidade agora. Ainda mais nesse congresso, que cabe, antes de iniciar a palestra em si, um grande agradecimento à equipe que compõe esse congresso e que não mediu esforços para organizar esse evento e termos agora esse momento. São semanas, são meses de preparação, inclusive que se estendeu, claro, até esse momento magno que a gente está tendo aqui. Então, uma grande alegria poder contar com essa grande equipe que aqui se faz presente, podendo presentear vocês também com não somente essa palestra que a gente vai ter agora, mas as apresentações que são muito especiais. Então, vamos lá. A temática de hoje é a ancestralidade. Mas antes de falar dessa questão da ancestralidade, no próximo slide a gente tem uma frase instigante. Não somente eu, mas todos aqui em algum momento sentiram inquietudes espirituais. De maneira geral, todos sentem inquietudes. Porém, são poucos os que se habilitam a buscá-la espiritualmente. A nossa mônada, Deus que está em nós, pulsa a todo instante, nos impulsionando a, como disse o poema anteriormente, pulsa para que nós retornemos ao Pai. Nem todos captam essa mensagem. Então, ao receberem os impulsos de sua mônada, por uma busca maior, por estarmos imersos em pensamentos, então a gente vai buscar os impulsos que advêm justamente do pensamento, que até a gente vai abordar melhor posteriormente. Mas chega um momento em que, pelo menos os que estão aqui, escutam essas inquietudes de forma espiritual, numa busca maior. E uma das frases que me deixou inquieto, antes mesmo de entrar nesse caminho do autoconhecimento, antes de buscar gnose, é essa frase do Hermes Trismegisto. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Quando eu escutei essa frase, ainda adolescente, eu achei ela muito instigante, intrigante num primeiro momento. Qual o significado? A gente até conseguia fazer algumas relações, mas algumas relações muito físicas. E essa frase ficou um tempo de lado. Até que, ao adentrar no caminho do autoconhecimento, eu consegui fazer, como a gente diz na gnose, juntar a catexe que estava solta e anelá-la a essa jornada rumo ao ser. Até porque quando a gente fala de Hermes Trismegisto, a gente está falando de um grande iniciado, um grande mestre que por esse planeta passou. E aí, estudando gnose, essa frase retornou. Eventualmente a gente lê em um outro livro, o próprio Kybalion traz essa frase. E seguindo esses impulsos do real ser, da mônada, calhou de eu ter inspiração para escrever o Ancestralidade, que a gente tem aqui. Esse livro veio numa noite inspiradora, inclusive é válido mencionar, isso já foi falado até no congresso anterior, mas é válido mencionar que esse livro nasceu na mesma noite que nasceu o livro Nascido de uma Virgem, do Aracides Montreal. Curiosamente, naquela noite ele me convidou para ser o prefaciante e eu convidei ele para ser o prefaciante do
do meu livro, nada é por acaso, né? E esse primeiro tomo foi a união da catexe. Porque eu comecei a perceber nessa jornada do autoconhecimento que o micro é igual ao macro, ou seja, o que está dentro é igual ao que está fora, o que está em cima é como o que está embaixo. Olhando somente externamente para isso, olhando só para a física, a gente consegue entender e compreender. Mas quando nós observamos que o nosso redor, ele é o reflexo dos meus pensamentos, de fato, a jornada se torna muito mais interessante. Quando eu começo a perceber que o micro, ou seja, meus pensamentos, meus comportamentos, tudo aquilo que permeia a minha mente, ela se expõe, ela se projeta fora, nas convivências que eu tenho, nas pessoas que fazem parte da minha vida, nas situações vividas ao longo dessa jornada, aí temos essa percepção. O micro é tão somente como o macro e vice-versa. E existe uma lei que traz isso com clareza para nós. Uma delas vai ser muito mencionada, foi mencionada no congresso anterior, hoje vai ser falada porque é uma lei primordial. Lei de ação e reação. Tudo que nós fazemos vai retornar para o ponto de partida. Mas o que faz essa lei acontecer é a lei da correspondência, que é justamente aquela mencionada na frase anterior. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. E essa lei, quando eu estava escrevendo o livro, quando eu estava estudando, a gente vê dentro dos livros esotéricos, dentro dos livros do autoconhecimento, fala-se a respeito disso. Mas como que eu consigo fazer uma ligação disso com a física? Com a ciência? Até porque nós temos 4 pilares dentro da gnose, que são a religião, a arte, a psicologia, que é a filosofia aplicada à prática, e a ciência. Eu tinha o escopo filosófico, psicológico dessa lei. Mas e como é que eu trago isso? Como que eu comprovo? Como que eu mostro para mim, primeiramente, e para aquele que estuda conosco? Como que a gente mostra? Através da sequência de Fibonacci. Já ouviram falar da sequência de Fibonacci? Aqui está ela. Então, vocês vejam como é curioso. E esse padrão, inclusive, a gente encontra ele na natureza em várias questões. Se esse padrão ele está na natureza, ele está em nós. Então, as nossas criações, sejam elas quais forem, elas seguem uma sequência de Fibonacci. Se nós encontramos isso na nossa Via Láctea, se nós encontramos isso nos furacões, se a gente encontra isso em plantas, é claro, nós, enquanto esse fractal da natureza, e em última análise um fractal de Deus, também temos essa sequência. Só que o que eu gostaria de tratar nesse momento com vocês não é necessariamente das nossas criações a nível material, mas das nossas criações a nível mental. O externo, claro, vai ser uma consequência, vai ser uma sequência disso. Mas eu gostaria de aprofundar para que nós fizéssemos a junção da ciência, da religião, da espiritualidade, da própria arte, que a gente viu anteriormente no slide, e fazendo ciência.
Nós precisamos fazer ciência para nós nos tornarmos a ciência. Algo que me instigou muito quando eu comecei os estudos dentro da gnose é porque o mestre Samael, ele sempre nos instiga a nós comprovarmos por nós mesmos. Ele nos mostra o conhecimento e ele nos deu muito, nos presenteou com muito conhecimento. Só que existe um risco no meio esotérico, no meio gnóstico, de nós tão somente nos intelectualizarmos, ou seja, lermos os livros, absorvermos muito conhecimento, mas não termos a ciência, não termos a prática. Até mesmo os slides que a gente está passando aqui são muito interessantes, mas como que a gente coloca isso de maneira científica, ou seja, no nosso dia a dia, com as nossas criações? E eu separei uma parte do livro, inclusive, do Ancestralidade, para que a gente tenha um caminho. Se a gente vê lá no capítulo 7 do Ancestralidade, os pecados e as virtudes, eu falo dos 7 pecados, que são os mais comuns, que a gente já tem um conhecimento, mas eu acrescentei mais alguns, ainda que não estão todos. Se a gente fosse nomear todos, ficaria anos mencionando. Mas esses são os principais. E eu gostaria de detalhá-los a vocês, porque os pecados, eles são justamente essa sequência de Fibonacci. Considerem o centro Deus. Nós emanamos da luz, logo mais vai ter uma apresentação que vai falar a respeito disso. Nós emanamos da grande luz, da grande seidade. E quando nós emanamos dessa luz, nós vamos caminhando num caminho de sombras. Imaginem a seguinte situação, que vocês estão num local totalmente escuro, mas estão próximos de uma grande luz. E vocês caminham de costas para essa luz. Quanto mais você vai caminhando, mais escuro o caminho vai se tornando. E essa é a nossa jornada. Porque quando emanamos de Deus, pela nossa ignorância, e não olhem de maneira pejorativa a palavra ignorância. Olhem na raiz da palavra, que é o não conhecimento. Quando nós emanamos de Deus pela nossa falta de conhecimento das leis, principalmente ação e reação, nós fomos criando. E aí vem a sequência de Fibonacci. E qual que é a maior criação que nós, enquanto humanos, ainda não ser humanos, para ser humano ainda temos muito a trilhar. Enquanto humanos, onde estão concentradas as nossas criações? Em sua maioria, nos pecados. Todavia, peço a vocês para que não olhem de maneira pejorativa também para os pecados. Olhemos para os pecados como a raiz da própria palavra, um tropeço. E continuemos na analogia, eu estou caminhando no escuro. Eu nem sei o que tem pela frente, eu só vou em busca de algo. Lá no fundo eu estou em busca de Deus. Eu emanei dessa sombra e eu vou em busca de Deus. Só que eu vou ao contrário dela. O que, para o estudante gnóstico, a gente sabe que foi necessário. Que mitologicamente a gente tem como a saída do Éden. Nós saímos desse Éden, onde tínhamos um contato maior com Deus, mas não tínhamos consciência disso. Tal qual o bebê, que está lá com o pai, está com a mãe, está num ambiente maravilhoso, mas ainda não tem consciência desse ambiente. Então nós, como fractais de Deus, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente vem desse princípio masculino e feminino, que é esse princípio divino. Somos criados, a gente vai para o mundo,
as nossas criações dentro dessa sequência de Fibonacci, até que em algum momento a gente ouve as nossas inquietudes espirituais e começa o caminho do filho pródigo, de volta ao Pai, até chegar, como diz o Cristo, ser um com o Pai e mais tarde tornar-se de fato Deus. Nessa jornada, por ignorância, nós vamos criando os pecados. Que, como eu disse, é um tropeço. Tropeçamos pelo desconhecimento das leis. E esse congresso vai nos convidar a olhar para essas leis. Essas leis que regem o cosmos, essas leis universais da natureza, que nos regem. E quando nós tomamos conhecimento acerca dessas leis, a nossa caminhada, ela se torna mais harmoniosa. Não que não tenha os seus desafios, porque enquanto a gente vai voltando, com quem que a gente vai se deparando? A gente vai se deparando com as nossas próprias criações. E como a gente alimentou essas criações ao longo de muitas existências, quando você para de alimentar, haverá conflito. Esses pensamentos, esses pecados, os nossos defeitos, os nossos equívocos, as nossas falhas, eles se apresentam não para nos punir. A lei de ação e reação, inclusive, não está aqui para nos punir. Ela está para nos mostrar por onde caminhamos e para onde nós precisamos retornar. Enfrentando os nossos pecados, sem confrontar. Enfrentando no sentido de realmente estudá-los. E aqui vem um convite prático aos estudantes que nos acompanham. Quando nós nos colocamos na jornada do autoconhecimento, a gente vai ter um caminho que muitas vezes acaba sendo amargo, azedo, de perceber que muitas das coisas que fazemos, muitas das coisas que permeiam a nossa mente, elas não são conscientes. E esse caminho exige autossinceridade. Quando trago isso, não é no sentido de autoflagelação. Autossinceridade para perceber que se as coisas não caminham de uma maneira harmoniosa, é porque eu estou tropeçando. Como diz meu amigo Sidney, eu estou limpando o espelho, sendo que é o meu rosto que está sujo. Eu ainda não compreendi que essa projeção aqui, as pessoas que chegam até mim, que me falam, que fazem coisas, são só um retorno desse pêndulo. E aí eu quero corrigir. Corrijo esse, aquele. E a vida vai se tornando cada vez mais complicada, porque eu só estou conflitando com o mundo. Eu ainda não compreendi que aquele que fala, que faz, que traz algo acerca de mim, é um professor. É um instrumento de Deus. Como se Deus dissesse, olha aqui, ó, você deixou cair uma questão aqui, ó, mas eu trouxe aqui para te mostrar. Principalmente naqueles que falam algumas coisas, que fazem algumas coisas das quais nós não gostamos. E se não gostamos, é nosso, porque mexeu. Mas quando a gente olha para a questão dos pecados, desses tropeços, olhemos atentamente para cada um deles. Primeiro a gente vai falar desses pecados e depois a gente fala a respeito dessas virtudes. A principal, de longe, é a luxúria.
Nós saímos do Éden por conta do pecado original atrelado ao desequilíbrio sexual. Porque se nós estamos falando de criação, não há como nós não falarmos da questão sexual. Tudo é sexual. E por ignorância, há muito tempo atrás, e ao longo dessa jornada, ao longo dessas existências, fomos fazendo mau uso da energia sexual. E ela, por si só, foi engendrando, criando os demais tropeços, os demais pecados. A luxúria, se vocês analisarem a raiz da palavra, é como se fosse uma luz que é jogada fora. Olhem que curioso. Desde o início a gente fala dessa luz. É como se a gente pegasse a herança do pai, olha o filho pródigo, pega essa luz, eu estou ainda na luz e vou saindo e vou distribuindo, vou jogando essa luz fora. Caminhando nessa sombra que psicologicamente a gente chama de inconsciente. E até num sentido mais profundo, o infraconsciente. Na sequência, e olhe a sequência que a gente tem aqui. Na sequência a gente tem a soberba. Porque eu emano de Deus, eu estou de costas para Ele, porque eu quero ser Deus. A intenção é boa, mas por conta da ignorância, recaímos no pecado. A intenção, ela é boa. Buscar ser Deus. Mas enquanto eu não me viro para essa luz, eu estou nessa espiral. Quando eu vejo alguém progredindo de alguma forma, e aí que vem as confusões, porque eu vejo alguém se dando bem em qualquer coisa, e eu tenho um falso entendimento de que aquele que tem um poderio material, financeiro, eu tenho um falso entendimento de que ele está mais perto de Deus, porque ele tem mais poder. E eu invejo, ou seja, eu olho com maus olhos para isso. O que vem na sequência, senão a ira? Então, através dessa inveja, eu começo a sentir raiva, eu quero destruir o outro de alguma maneira. Não, Lincoln, mas eu não faço nada, mas passo uns pensamentos na minha mente. Pois é aí que está o mote. Porque a nossa mente, voluntariamente, ela não distingue o que nós estamos vendo ao nosso redor ou o que nós estamos pensando. Para a nossa mente, tudo está acontecendo. E, de fato, está acontecendo. Aí cai por terra o que algumas pessoas falam de que pensar não tem problema. Então eu gostaria que me explicassem uma questão de um transtorno de ansiedade. Se pensar não tem problema. Onde muitas vezes não está acontecendo nada aqui. Mas dentro da mente da pessoa, um turbilhão de pensamentos. E sim, eles afetam. É aí que está. Nós somos deuses, porém deuses inconscientes. Deus nos criou, aqui está a humanidade. É como se nós fôssemos pensamentos de Deus. Então, qual que é a nossa humanidade interna, senão os nossos próprios pensamentos? Dessa forma, a qual conclusão que a gente já fecha essa linha de análise? Que se nós buscamos a seidade, se nós buscamos voltar ao Pai, precisamos, como diz o mestre Samael, urgentemente analisar os nossos pensamentos. É aqui o ponto de partida. Mas eu não tenho que analisar os meus comportamentos? Com certeza. Só que o comportamento, ele é o efeito. Já aconteceu. E eu devo analisá-los. Mas antes disso, começar essa análise interna nos pensamentos.
A meditação é o melhor caminho para isso. É esse caminho da autoanálise. E o que nós temos ainda na sequência? Preguiça. O mais rápido dos pecados, depois da luxúria. Mas como assim a preguiça não é aquela lentidão? Sim, mas a preguiça é bem rápida. Porque ela não quer sentir dor. Então eu já me apresso em não fazer nada. Eu já me apresso em não fazer nenhum trabalho sobre mim mesmo. Eu estou tomado de ira porque a culpa é do outro e não minha. E eu não faço um trabalho interno porque o mundo é culpado pelas questões que eu vivo. Quando a gente traz a preguiça, olhem para essa preguiça interna, de um caminho, da busca por um caminho interno, que traz por consequência a avareza. Porque eu desisto desse caminho que leva ao Pai e por medo eu começo a acumular coisas. Quanto mais coisas eu acumulo, mais uma sensação de segurança vai me dando. Me afastando cada vez do Pai dentro dessa sequência de Fibonacci, dentro dessa lei da correspondência. E ainda dentro da avareza, a gula. Gula e avareza são irmãs siamesas. Tem o mesmo corpo com duas cabeças. Porque não basta eu tenho que ter dentro de mim. Materialmente falando. Então, começam a vir os medos. Porque eu tropecei tanto nessa jornada, eu adentrei tanto nesse inconsciente, nessa escuridão, que eu começo a temer. Eu conflitei tanto com as pessoas, conflitei tanto com o mundo, que os medos cada vez mais vão batendo na minha porta. E desse medo vai surgindo a filha do medo, que é a ansiedade. Não basta ter medo aqui, eu tenho que projetar esse medo milhas de distância. Até porque se eu estou sentindo medo aqui, é porque eu já estou me projetando, eu já estou criando. E ao criar essas ansiedades, eu estou insistindo, eu estou teimando em ser Deus. Porque eu quero que seja feita a minha vontade, tem que ser agora. Por isso que vai surgindo a ansiedade. Isso aqui não está bom, essa pessoa não está legal. Aconteceu algo, já começa a projetar, criar cenas. Aí vem os pensamentos, criando cenas hipotéticas, criando situações. E a ansiedade batendo na porta. Que traz como consequência a própria tristeza. Porque eu desperdicei tanto essa energia pensando, criando esses pensamentos, que eu me vejo só. Eu me vejo sozinho, solitário. E é importante que a gente se veja solitário. Mas o solitário é aquele que começa a olhar para a luz. A própria carta 9 do tarô traz isso, do eremita. Aquele que trilha a sua jornada. Nós sempre estamos solitários. Por mais que estamos aqui com pessoas, mas internamente. Poeticamente, é claro, estamos com Deus. Mas solitários nessa jornada. Por estar triste, eu volto nessa questão de julgar o mundo. Não, tem que ter algum culpado, não pode ser. Eu estou vivendo isso, alguém tem que ter a culpa para isso. E aí vem por último, a mentira. Onde para forjar questões, forjar uma vida, vem a mentira. A própria maneira, quando a gente vive em pecado, a gente vive na mentira. Estou mentindo para quem?
Eu dou uma chance para vocês adivinharem para quem que a gente está mentindo. Para nós mesmos. Sempre. Então, qual que é o caminho? Qual que é o caminho primordial para que a gente retorne ao Pai? O primeiro passo, e agora a gente volta aqui, verdade. É necessário que a gente arque um compromisso com a verdade. Mas, Lincoln, como que eu faço? Como que eu arco esse compromisso? Como assim a verdade? O conhecimento das leis cósmicas, o conhecimento das leis que regem esse cosmos, elas nos dão o direcionamento para chegarmos até a verdade, que é uma jornada íntima de cada um. Sobre a verdade nós não falamos, a verdade ela precisa ser vivida. E aí nós precisamos, como a verdade é esse ponto de partida, nós precisamos enxergar tudo que chega até nós para fazermos as pazes com o nosso próprio passado. Porque se tudo aquilo que chega até nós diariamente é reflexo daquilo que um dia nós criamos, que emanou de nós, aquele que arca um compromisso com a verdade, ele precisa arcar com o compromisso de que ele vai receber as situações diárias com empatia. Empatia, colocar-se no lugar do outro. Só que esse colocar-se no lugar do outro, que a gente aborda muito dentro de um contexto psicológico, mas olhem isso internamente. Está chegando uma situação, eu primeiro preciso me colocar no lugar da pessoa que está trazendo isso, que um dia eu criei, mas também me colocar no lugar desse pensamento, desse pecado quando ele foi criado. Porque senão chegam as situações, e aí eu tenho esse entendimento, não, eu estou recebendo isso por conta de uma lei, por conta de ação e reação, e eu começo esse processo de autoflagelação. É necessário a gente ter essa empatia, só que não confundam, por favor, empatia com passar a mão em nós mesmos, passar a mão na cabeça. Empatia no sentido de acolher. Por isso a meditação ela é tão importante. Por isso que fazer um fichamento dos nossos egos é importante, pelo menos para quem está iniciando essa jornada. Ou seja, de maneira prática, pegar esses pensamentos, esses pecados e listá-los em relação ao julgamento. Quais são os pontos em que eu mais julgo? Em relação à luxúria, onde ela se encontra no meu dia a dia? E assim para os demais. E aí eu trago isso para a minha meditação. E como a gente diz no curso de gnose, porque algumas pessoas falam, mas eu não tenho tempo para meditar. O ideal é que a gente medite pelo menos 1 hora por dia. Mas aqueles que têm o tempo o dia a dia mais corrido, daí a gente sugere que medite 2 horas por dia. Se você está na correria, alguma coisa não está caminhando bem. Nessa correria a gente vai parar onde? Eu estou apressando o quê? Senão a morte. Que deve acontecer, porém, internamente. Internamente. Quando eu vou acolhendo esses pensamentos, acolher, olha a palavra, acolher. Ou seja, fazendo a colheita desses pensamentos. Vou acolhendo, vou recebendo. Falaram tal coisa, não gostei. Vi tal coisa, também não gostei. Acolha. Acolha para que você se abra à possibilidade de uma autoanálise. Por que isso está chegando até mim?
onde eu faço isso e isso está replicando e retornando ao ponto de origem. Então eu vou tendo compreensão. Mas esse caminho da compreensão exige paciência. Paciência significa saber sofrer. Nessa jornada a gente precisa aprender e muito a sofrer. Vejam, não é sentir prazer na dor. É acolher a dor, é saber sofrer, para que aí então a gente continue a nossa jornada, permeada por medos que precisam ser acolhidos e olhando a necessidade do desenvolvimento da fé. A melhor frase que a gente pode trazer nesse momento sobre a fé é quando, diante de uma situação, eu falar assim, que se faça a vontade de Deus. Se a gente analisar, sempre de alguma forma está sendo feita essa vontade. Porque está dentro das leis. O problema é a teimosia do pensamento de querer que se faça a vontade dele. Por isso que vem o medo. O medo, ele sempre advém do momento em que eu não olhei para Deus, eu fiz as coisas somente olhando um prazer imediato. Lá no fundo, eu sei que tem alguma pendência e eu começo a sentir medo. Eu lembro de um exemplo, citei o Sidney, agora cito o irmão dele, o Aracides Montreal, quando ele trouxe o exemplo da pessoa, ó, melhor você guardar esse teu celular aqui, porque vai que passa alguém e pega esse celular. Por que eu estou falando isso aqui? Porque dentro de mim existe um ego ladrão. Esse ego, ele viu a ocasião ali, propícia. E o medo vem. Como ele já viu que tá propício ali, mas vem esse medo, ó. E ele projeta externamente, ó, esconda isso aí, esconda de mim. E esses medos, por isso que é tão importante a gente listar. Listemos os nossos medos. Que não são poucos. Porque enquanto a gente não tem uma clareza disso, enquanto a gente não tem essa clareza, nós não sabemos o que fazer. É um caminho paralelo. Pelo menos é assim que eu faço. Outras pessoas utilizam outras práticas. Eu escrevo e trago para a meditação. Da meditação eu levo para os escritos. E assim por diante. Uma questão vai alimentando a outra. Mas não deixemos de nos analisarmos. Olha o que a gente tem na sequência ali, senão a temperança, atrelada ao pecado da gula. Mas a temperança, ela está ligada a muitas outras coisas. Para que serve o tempero? Para trazer harmonia ao alimento. Trazer equilíbrio. Uma vida com temperança é uma vida harmoniosa, é uma vida temperada. Que não tem esses excessos. Entre o 8 e o 80, como a gente tanto ouve as pessoas falarem, com orgulho. Ah, eu sou 8 ou 80, comigo é assim. Mas esquecemos que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades de nós analisarmos as situações que nos ocorrem. Porque nesse dualismo, nessas explosões, só encontraremos problemas. E a generosidade, quando nós falamos de avareza, ela não se trata somente de ser generoso materialmente. A melhor forma de ser generoso é compartilhar o seu saber. Que, inclusive, é um dos pés do tripé que a gente tem na gnose, o sacrifício pela humanidade. Ao sermos generosos, essa vida generosa, ela nos convida à própria diligência.
ao famoso acordar para a vida. Mas não para buscar um sentido para a nossa existência. Buscarmos um objetivo. E só existe um objetivo: retornar ao Pai. Para isso é necessário amor. E muitos falam de amor, mas para dar um exemplo, para ilustrar o que é amor, eu vou ilustrar ele com um exemplo. Quando você conseguir amar da mesma forma um familiar seu e um grande presidente de algum país que está em guerra, quando você conseguir amar os dois da mesma forma, aí você conheceu o amor. O resto é tudo apego. Onde existe apego, pode ter qualquer coisa, menos amor. Porque se eu digo, eu amo esse meu familiar, não, mas esse aqui eu não amo. O que tem dentro do apego que eu estou tendo aqui? O que tem dentro do apego? Da palavra apego? O ego. Isso aqui não é amor. Até porque é fácil amar. Isso aqui é apego. Amar é compreender que tudo está dentro da lei. Que por mais que a gente enxergue barbáries no mundo, essas mesmas barbáries, elas estão dentro de uma lei. E que se eu começo um julgamento desse presidente, por exemplo, ou da pessoa que está ao meu lado fazendo algo, eu já recaio no julgamento já citado. E aqueles que vão trilhando essa jornada, esse caminho interno, precisam olhar com muita atenção para a inveja para que dela possam desenvolver mudita. Já ouviram falar dessa palavra? Mudita. Mudita vem do sânscrito, que significa uma alegria simpática. Ou seja, é eu olhar para as conquistas do meu próximo e eu me alegrar por isso. Ao me alegrar, eu estou sendo humilde. Humilde é aquele que se coloca para baixo, não no sentido de autoflagelação, mas no sentido de reconhecer a jornada de qualquer pessoa, sem julgamento. E, meus caros, para nos encaminharmos para o final dessa fala, não poderia deixar de citar, dentro dessa jornada, e é o que vai acompanhando toda essa jornada de volta ao Pai, a maior das virtudes a nós praticarmos, que é a castidade científica. Essa castidade científica, que a gente tem uma ideia na próxima imagem, mesmo que muito misteriosa, aqueles que trilham o caminho gnóstico, fazendo curso conosco, estando por dentro dos nossos meios de comunicação, já sabem do que nós tratamos quando falamos dessa castidade científica. Essa imagem alquímica, ela nos mostra que essa jornada, por mais solitária que ela seja, ela sempre vai precisar de uma contraparte de Deus. Se Deus é a união do masculino e do feminino, e nós, que caminhamos na sombra do inconsciente, nós queremos voltar para o Pai, a gente precisa fazer uma união mística com a nossa contraparte. Esta jornada de volta ao Pai, ela precisa ser de acordo com a própria criação. Olhemos o macro, olhemos ao nosso redor. Tudo é masculino e tudo é feminino. Para criar. Olhem para os humanos. Une o masculino com o feminino para criar.
externamente. E essa mesma força, essa força mística sexual, quando trabalhada de maneira consciente, sem jogar essa energia para fora, ela faz com que nós construamos dentro de nós o bebê dourado, que ali está na imagem, o Cristo. Para isso a gente precisa, vejam que abaixo do Cristo está um corvo negro. E mais abaixo vocês vão ver duas palavras, caos filosoforum. O caos filosófico nada mais é do que os nossos pensamentos. Todos os nossos pensamentos, eles estão concentrados na nossa semente. E não precisamos ir muito longe para adivinhar onde que está concentrada a nossa semente. Já dizia a velha canção? O segredo reside na semente e a semente de Deus está em nós. Cultive-a com sabedoria. Cultivar a semente com sabedoria é através do grande arcano AZF, através do tantrismo branco, da magia sexual. Vários nomes para indicar esse grande trabalho que todos nós que almejamos o retorno ao Pai precisamos fazer. Para que nós façamos as pazes com a nossa ancestralidade. E talvez venha a pergunta, Lincoln, você falou de ancestralidade, mas não falou nem do pai nem da mãe. Nossos pais biológicos, não tem problema, para encerrar eu falo a respeito deles. Quem é o pai que eu tenho? O pai que um dia eu fui para ele. Quem é a mãe que eu tenho? A mãe que um dia eu fui para ela. Simples assim. Porque tudo que está fora é exatamente como está dentro. Quer saber como foram suas existências anteriores? Olhe para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus tios e para as pessoas que te cercam diariamente. Diariamente, essas pessoas trazem pedras preciosas mostrando para você. Olha a sua jornada. E aqui está algo para você trabalhar. Diante disso, e para fechar esse momento, eu tenho a grande honra de chamar aqui na frente, agradecendo a vocês pela atenção, chamo aqui, junto comigo, Aracides Montreal, prefaciante da obra Ancestralidade, para que teça algumas reflexões, algumas análises acerca do início desses nossos estudos no dia de hoje. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Para quem já leu o livro do Lincoln, ou está estudando o livro do Lincoln, no prefácio eu conto um pouco da história de como aconteceu esse chamado, né, em relação ao Lincoln. Que eu conto uma história ali de uma frase, não é uma história, uma anedota que uma professora, quando eu estava estudando, ela trouxe uma história falando de um filósofo que ele estava passando por um caminho e diante, né, desse andar dele, ele tropeçou. E aí ele chegou a cair diante, né, desse tropeço dele. E quando ele voltou para olhar para a pedra onde aparentemente ele tinha tropeçado, não existia uma pedra lá, tinha um sapo. E claro, como filósofo, ele começou a indagar, como assim? Como que eu tropecei numa pedra e essa pedra ela se transformou num sapo? E diante das indagações dele, ele analisou, já sei o que aconteceu.
toda a matéria, ela tem um ponto X que se eu bater certinho nesse ponto, ela se transforma em outra coisa. E quando eu ouvi essa história, realmente assim, eu fiquei instigado, falei, como assim? Como é que funciona isso? E eu coloquei justamente isso até no prefácio lá, porque todos nós temos esse ponto, e que é o que nós chamamos do elo perdido, que é esse encontro com a nossa mônada, que é isso que faz com que a gente realmente busque as respostas aí, para nós continuarmos a nossa jornada. Então, todos nós temos, e claro, se vocês estão aqui, de alguma forma, vocês foram tocados nesse X, né, para estarem aqui. Pegando a apresentação do Lincoln, que é uma belíssima apresentação, vocês devem ter percebido que é complexo tudo isso. Se fosse para ficar falando aqui, aposto que ficaria por muitas horas, porque se for se aprofundar dentro da ancestralidade, é algo que, ao mesmo tempo que é profundo, mexe muito com a gente, porque nós começamos a perceber que essa ancestralidade que nós tanto falamos, ela não está lá no passado, ela está aqui, diante de nós. Então, como o Lincoln trouxe ali até a figura da sequência do Fibonacci, que é bem interessante, vocês devem ter percebido ali diante dos números, que daí nós, dentro da gnose, nos estruturamos dentro das 4 colunas, né, como o Lincoln citou, e o símbolo, ele é a parte da arte. Então, nós precisamos olhar para os símbolos e buscar o que esse símbolo quer dizer. E claro, se nós formos pegar tão somente os números, então nós vamos olhar ali o número 1, que é o que? Já é algo iniciando uma criação. Nós vemos o número 2, que para criar algo precisa você ter o positivo, que é o 1, o 2 é o negativo. Aí nós adentramos num 3, que seria já o produto em si dessa criação. Aí somando ali nós temos o 5, que esotericamente dentro do símbolo em si ele traz a lei. Então já tem algo dizendo, olha, tem uma lei aí. Depois vem o 8, que já traz a justiça. E se nós pegamos todo esse início e realmente colocamos isso em prática, nós chegamos no 13, que ao mesmo tempo ele traz uma relação com a morte, ao mesmo tempo ele é a própria luz. Então é nesse contexto que a gente precisa olhar para essa ancestralidade e perceber que essa sequência ela está dentro de nós, e até como dentro do mito da criação, se formos olhar para Adão e Eva, está onde essa descendência deles? Somos nós. E claro que nós também criamos um mundo dentro da nossa mente, que é o que nós chamamos de inconsciente. Então, dentro desse olhar, na psicologia nós estudamos, para vocês entenderem, o inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que nós temos o nosso inconsciente, mas o nosso inconsciente, ele conversa com o inconsciente de outras pessoas. Então, o nosso pensamento, vou pegar o meu exemplo aqui, o meu pensamento, ele conversa com o pensamento de vocês, ele vê o pensamento de vocês, só que aqui, numa forma mental, nós traduzimos isso como emoções, sentimentos. Então, esse Adão e Eva que precisam responder por essa criação deles, afinal, eles estão aonde? Eles continuam com a gente. Ó, Adão e Eva, que estrutura aqui a nossa mente, que volta lá para a questão da energia. Então, positivo, negativo, e nós aqui como filho. Então, é 1, 2 e o 3. E essa
descendência de Adão e Eva, somos nós, e pegando até uma frase que o Lincoln colocou, que é assim como é em cima é embaixo, assim como é dentro é fora. Então aí nós começamos a perceber essa criação nossa fora de nós. Então a nossa ancestralidade, no fundo, que a gente fica olhando para trás, não, ela está aqui. Então a natureza, ou Deus, ou qualquer outro termo que nós usemos, analisando como é que eu vou fazer para os humanos entenderem isso. Vou pôr todos os pensamentos deles fora também. Só que até nós entendermos isso, a gente leva um bom tempo. Mas depois que nós começamos a entender, aí nós vamos buscar essa compreensão do que é tudo isso. Então, diante da lei da ação e reação, por exemplo, como nós já sabemos, então, tudo que vem até nós, claro que diz respeito a nós mesmos, ou seja, é uma criação nossa. Então, quando alguém vem até nós, ele não vem com aquele olhar que nós temos de momento de alguém que quer fazer o mal para mim. Não, ele quer fazer o bem. Só que o meu conceito de bem é que eu fique num conforto. E alguém que vem de fora, ele me desconforta. Nós só precisamos mudar essa chave. Não, essa pessoa ela quer me ensinar alguma coisa. Aí eu vou fazer o quê? Acolher. Eu vou trazer isso para dentro de mim. Porque no fundo é um pensamento meu pedindo socorro. Num olhar religioso, olha, me salve, me ajude. E nós fazemos o quê? De uma forma ignorante. Sai daqui, eu não quero problema para mim. E aí nós vamos cada vez nos afastando mais aí das nossas soluções que nós temos. Então o pensamento, eles são chaves. Eles são partes de um grande quebra-cabeças. E para nós unirmos essas partes, a gente tem que aceitá-las. Só que esse encaixe, ele é dolorido. Ele não é tão simples, porque desconforta. Então, até o Lincoln usou uma palavra ali técnica, eu posso dizer, de catexe solta. Então, são peças soltas, são peças que não foram encaixadas ainda. E aí, para a gente encaixá-las, nós precisamos fazer o quê? Primeiro, receber, aceitar de que é algo correspondendo àquilo que eu fiz lá atrás, aí ela se encaixa. E quando se encaixa, alivia. Então, partes desse meu inconsciente, eles vão se tornando consciente. E as coisas, para mim, no mundo, elas vão ficando mais claras. Elas vão ficando mais harmoniosas. Então, esse é o desafio, né? Até como o tema da ancestralidade, ele é algo que nos desafia, porque diante desse conhecimento nós começamos a inserir internamente essa autorresponsabilidade por tudo aquilo que nós fizemos, quanto as coisas que nós posteriormente vamos fazer, sabendo que eu vou ter que em algum momento ou outro responder por aquilo. Então fica aí esse convite para vocês olharem a partir de agora para tudo isso. E realmente assim, não fugir da própria criação. E sim de acolher essas partes aí que são totalmente necessárias para que amanhã nós alcancemos aí esse nível do ser humano. Então eu agradeço a atenção de vocês.